De repente chegou ao seu consultório um paciente com um problema de classe 2, que é um dos problemas mais recorrentes que aparecem com maior frequência no consultório. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre especificamente o tratamento da classe 2 com extrações, que o intuito do vídeo é falar numa linguagem mais resumida para quem está iniciando aí na ortodontia. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que as dicas que eu vou passar aqui vão te ajudar bastante. Então vamos aqui direto ao conteúdo. Primeiro, o que é a classe 2? A classe 2 acontece quando nós temos o arco superior à frente do arco inferior. Isso pode acontecer porque nós temos um problema na maxila, ou a maxila está muito à frente, ou nós temos um problema na mandíbula. A mandíbula que está muito retruída, tá? Então o problema pode ser na maxila ou pode ser na mandíbula. E aí, antes de mais nada, para identificar aonde está o problema, é preciso que você saiba analisar os exames, a documentação, a teleradiografia, a cefalometria. Não é o intuito desse vídeo falar especificamente sobre isso, porque senão ia ficar muito longo, mas eu tenho uma aula online onde eu explico isso com muito mais profundidade, tá? Enfim. Mas continuando, vamos lá. Quando a gente tem uma classe 2, existe essa diferença aqui que nós chamamos de overjet, né? Que é essa diferença entre o arco superior e o inferior. Existem duas saídas. Ou a gente coloca os dentes de baixo para frente, para, digamos assim, zerar esse overjet, ou nós colocamos os dentes de cima para trás, distalizando esses dentes, zerando da mesma forma o overjet. Existem várias formas, tá, de tratar a classe 2. Você pode tratar com elásticos de classe 2, com propulsores, com extrações, que é o tema do vídeo, ou com extrações e mini implantes. Então eu vou supor aqui que você vai tratar essa classe 2 com extrações de premolares superiores ou extração de 4 premolares e não vai utilizar mini implantes. Em que situações nós vamos lançar mão desse protocolo de tratamento, geralmente? Bom, primeiro, quando nós vamos realizar extrações, a gente tem que ter em mente que vão ser feitas retrações. Ou a gente vai extrair somente os premolares superiores e fazer uma retração do arco superior, ou nós vamos extrair os 4 premolares, né, os 2 superiores e os 2 inferiores, e fazer uma retração no arco superior e no arco inferior simultaneamente. Quando a gente faz uma retração dos arcos, independente se você extrai dentes ou se você não extrai dentes, fazendo essa distalização com mini implantes, vai haver também uma retração do lábio. Então, por isso que é importante que você analise na série de exames que você tem na documentação ortodôntica, se é benéfico haver esse recuo do lábio também. Então, quando se fala de extrações, a gente tem dois cenários. Ou a gente pode extrair os premolares superiores, fazendo a retração apenas do arco superior, quando o problema está só no arco superior. Nesse caso, é comum a gente observar um lábio superior bem avantajado, né? Bem protruído, e o lábio inferior na posição ok, alinhado ali com a região mais funda do nariz aqui. Nesse caso, nós vamos extrair os 2 premolares superiores e fazer uma retração apenas da arcada superior. Nesse caso, é importante que nós tenhamos os molares de meia classe 2. O que isso quer dizer? Quando os molares estão topo a topo. Ou seja, quando nós não temos o molar inferior levemente à frente do molar superior, fazendo aquele encaixe de classe 1. Quando nós temos os 2 molares se encontrando de topo a topo. E também nós temos os caninos de meia classe 2. Da mesma forma, o canino, quando ele está em classe 1, o canino inferior está levemente à frente do canino superior. Quando ele está de meia classe 2, as pontas dos caninos se encontram. Nesse caso, quando nós temos o molar de meia classe 2 e o canino de meia classe 2 e o problema está na arcada superior, nós podemos extrair os premolares superiores e nós vamos retrair a bateria superior, colocando o canino superior em classe 1, e o molar também vai mesializar como resultante da mecânica, terminando em uma classe 2 completa de molar. Quando que nós devemos extrair os 4 premolares e fazer a retração de ambas as arcadas? Quando nós temos a necessidade tanto da arcada superior com o lábio muito para anterior, e do lábio inferior também, com o lábio muito para anterior, muito protruído. E os molares estão em classe 1. E os caninos também estão em classe 1 nessa situação. Porque aí, nesse caso, faremos as extrações dos 4 premolares e faremos a retração espelho, que a gente chama a retração simultânea, terminando com os caninos de classe 1 e com os molares de classe 1. Existem diversas mecânicas para se fazer essa retração. O que geralmente é interessante para quem está iniciando na ortodontia, utilizar uma mecânica um pouco mais simples, que dá um excelente resultado, contanto que você tenha certos cuidados. Que é a mecânica do deslize, a mecânica simples com elástico em corrente. É preciso que você esteja com um fio 19 por 25 de aço, pelo menos. E aí você vai passar um elástico em corrente em ambas as arcadas, mas é importante ter alguns cuidados com efeitos colaterais, porque nesse movimento você tem uma extrusão
nas regiões anteriores de incisivos, tanto superiores como inferiores, e é preciso que você faça curvas para compensar essa extrusão, que são as curvas reversas. Se você for fazer esse movimento só na arcada superior, você vai fazer uma curva reversa apenas na arcada superior. Se você for fazer em ambas as arcadas, faça a curva em ambas as arcadas, caso você queira manter os incisivos na posição que estão sem extrusão. Caso você queira que os incisivos extruam, mantenha o fio reto sem as curvas. Tá vendo como esse é um assunto complexo? Se você deseja se aprofundar mais na ortodontia, no diagnóstico, no tratamento, eu tenho uma aula online de quase 1h30 onde eu abordo o diagnóstico, como fazer o diagnóstico correto e como fazer o tratamento, citando alguns casos práticos da clínica. Os links estão na descrição e no comentário fixado. E caso você queira assistir outros vídeos sobre outros assuntos da ortodontia, eu tenho esse aqui sobre mordida profunda e esse sobre mordida cruzada, eu tenho certeza que vai gostar. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.